Motor Torque 1.6 16 válvulas. Equipa os veículos Palio, Palio Weekend e Siena 16 válvulas. Picape Strada LX e Brava SX. O procedimento inicial é a retirada das velas de ignição de todos os cilindros do motor. Utilize uma ferramenta específica para facilitar a operação. Em seguida, retire a bobina de ignição para permitir o acesso à parte posterior dos comandos de válvulas. Inicie agora a remoção das correias auxiliares. Desaperte os parafusos de fixação do compressor do ar-condicionado. Depois, os 2 parafusos do suporte do esticador. Desaperte a contraporca e em seguida o parafuso de ajuste do esticador para permitir a remoção da correia. Passando a correia do alternador e bomba d'água, desaperte os parafusos de fixação do suporte do esticador. Desaperte ainda a contraporca do parafuso de ajuste de tensão e libere o próprio parafuso para permitir a remoção. Identifique as referências para posicionamento da árvore de manivelas. São 2 referências fixas. A primeira se encontra na tampa da correia dentada. A outra é o próprio sensor de rotação. Na face externa da polia estão as referências móveis. São os 2 pontos em destaque. Gire a árvore de manivelas até que os pontos da polia se alinhem com as referências fixas. Retire em seguida a proteção da correia dentada, expondo as engrenagens dos comandos e o tensor. Instale o suporte para fixação do relógio comparador no orifício da vela do primeiro cilindro, removida previamente. Fixe o relógio comparador no suporte, observando o movimento livre do seu ponteiro. Desloque a árvore de manivelas alguns graus no sentido anti-horário e gire cuidadosamente no sentido horário até que o ponteiro do relógio inverta seu movimento. Encontre a posição da árvore na qual o ponteiro indicar maior deslocamento. Esse ponto representa o ponto morto superior do êmbolo do cilindro 1. Crie uma referência prática, girando a escala até coincidir o número 0 com o ponteiro. Acople a ferramenta de fixação do volante para bloquear a árvore de manivelas. Retire agora as 2 tampas posteriores dos cabeçotes superiores, permitindo visualizar os comandos de válvulas. Cada um deles possui um pequeno rasgo. As ferramentas de posicionamento dos comandos possuem em cada uma um ressalto. Ao serem instaladas, deverão coincidir perfeitamente, podendo ser acopladas com as mãos. Um pequeno corte na extremidade inferior identifica a posição correta de acoplamento.
Aperte os parafusos de fixação das ferramentas de forma a impedir o movimento dos comandos das válvulas. Caso os rasgos não coincidam com o ressalto da ferramenta e estejam a exatos 180 graus, retire a ferramenta de fixação do volante do motor e dê uma volta completa na árvore de manivelas, retornando-a ao ponto zero do relógio. Bloqueie novamente. Após esse procedimento, a ferramenta de posicionamento deverá encaixar perfeitamente. Retire agora a polia da árvore de manivelas. Em seguida, desaperte a porca de fixação do tensor. Desaperte apenas o suficiente para o movimento do tensor, evitando que salte do pino guia. Remova agora a correia dentada. Utilizando a ferramenta específica, desaperte o parafuso de fixação das engrenagens dos comandos das válvulas de admissão. Observe que possuem uma folga para ajuste entre o rasgo e a chaveta. Repita o procedimento para a engrenagem do comando das válvulas de descarga. A nova correia deve ser instalada no sentido anti-horário, a partir da engrenagem da árvore de manivelas. Gire as engrenagens dos comandos no sentido horário, eliminando a folga entre o rasgo e a chaveta, antes de acoplar a correia. O procedimento se completa com o encaixe final no tensor. Ajuste, por fim, todo o perfil da correia, de forma que se mantenha dentro dos limites da largura das engrenagens. Inicie os procedimentos para o tensionamento da correia, removendo o parafuso acima do tensor do lado esquerdo. Instale a ferramenta de tensionamento com a extremidade roscada no orifício do parafuso. A extremidade com um pino deve ser inserida no orifício do suporte do tensor. Com o auxílio de uma chave de 17 milímetros, aplique na ferramenta um torque no sentido anti-horário até o curso máximo do tensor, identificado pela posição do ponto em relação ao ponteiro fixo. Nessa condição, aperte a porca de fixação do tensor. Bloqueie em seguida as engrenagens dos comandos de válvulas, travando os parafusos com o torque de 120 Nm. Instale a polia da árvore de manivelas e trave a porca, aplicando um torque de 190 Nm.
Remova as ferramentas de posicionamento dos comandos e de fixação do volante do motor. Gire a árvore de manivelas cuidadosamente no sentido horário, evitando o retrocesso. Após 2 voltas completas, posicione novamente os êmbolos 1 e 4 no ponto morto superior, observando a referência 0 do relógio comparador. Desaperte cuidadosamente a porca de fixação do tensor, evitando seu deslocamento por meio da ferramenta de tensionamento. Libere lentamente o tensor, permitindo que retorne até que o ponto de referência fique alinhado ao ponteiro fixo. Nessa condição, trave a porca do tensor, aplicando um torque de 25 Nm. Caso ultrapasse o ponto de referência, repita todo o procedimento de tensionamento. Verifique novamente o sincronismo do motor, instalando as ferramentas de posicionamento dos comandos e válvulas. Estando correto, retire as ferramentas e reinstale todos os componentes na ordem inversa à desmontagem. Verifique a tensão da correia auxiliar utilizando a ferramenta específica. Esse procedimento deve ser realizado em todas as correias auxiliares de todos os motores. Os valores de tensão estão disponíveis no manual que acompanha esse vídeo.